Oi, eu sou a Luma. E eu sou a Natália. E hoje ninguém tá falando sobre o Influencer influencer recreativo. Bom, esse nome é porque a gente tava sabendo dessa treta envolvendo a Fê Paz Leme, o Pedro Tourinho, que eu acabei de descobrir o nome, tem literalmente 30 segundos, e a Chantal. Enfim, e eles fizeram um podcast, no caso é um podcast que tem como host a Fê Paz Leme e esse Pedro, e eles estavam falando sobre influenciar e ser presente em redes sociais e tudo mais. E aí, o ponto da Fernanda Paz Leme e desse Pedro era basicamente que ser influencer não é uma profissão. Então, acho que seria mais uma atividade recreativa. Sim. um grande esporte, um hobby. E aí, acaba que as pessoas ganham milhões de reais, que delícia. E brincando. Brincando de ser criança. Esse podcast, ou pelo menos os trechos do podcast que mais viralizaram, são muito engraçados, porque você consegue pegar isso como um grande manual do que não fazer. E eles ainda suscitam um bando de discussões que não fazem sentido nenhum e são tão bizarramente superficiais que acho que só sobra espaço pra ser cômico, né? Eles falam que influencer não é uma profissão e o que faz, né, teoricamente, essa atividade que não vamos chamar de influencer. Eles falam criador de conteúdo. Criador de conteúdo. Só que é óbvio que faz parte do influencer criar conteúdo, senão você vai ser o quê? Influencer sem criar conteúdo, você vai... Como é que você vai... Exatamente. Só que assim, é muito incoerente, porque como que você não considera um trabalho uma coisa que literalmente influencia pessoas a comprar, né? Então, querendo ou não, você está fazendo um trabalho diretamente ligado ao comércio, a ideais políticos. Você pode achar que diretamente a ideia não gera dinheiro, mas indiretamente vai gerar, porque você vai estar criando na cabeça daquela pessoa todo uma ideia, um padrão de consumo. Um padrão de consumo e, enfim, que vai fazer as coisas circularem. Como não considerar isso uma profissão? Primeiro, pra começar, eu acho muito engraçado quando tem, assim, ator da Globo, ou até pessoa que circula nesses ambientes muito VIP, assim, e conhece muita gente com dinheiro, vive nesses meios de gente que tem dinheiro, influência, etc. E aí, essas pessoas, elas têm um grande preconceito com isso de influencer, que agora começa a acessar esses mesmos espaços. Então, tipo assim, a Fê Paz Leme já foi atriz da Globo, pelo que eu sei, nos últimos anos. Ela se dedicou muito à internet, então tinha aquele podcast com a Giovanna Eubank, ela posta publi também. Então, tipo, bem ou mal, ela tem atuado como influencer, só que ela não começou na internet. E, ao mesmo tempo, ela ficou meio que desmerecendo, não exatamente você fazer publicidade, mas a ideia da pessoa ter a sua riqueza, o seu trabalho atrelado apenas a isso. E eu acho isso muito engraçado, porque bem ou mal, apesar de não ser a realidade da maioria das pessoas, a esmagadora maioria não consegue dessa forma, mas o influencer, essa profissão influencer, esse desejo de se tornar influencer, ele também está muito ligado a essa ilusão de possibilidade de mobilidade social, né? De você conseguir não ter dinheiro e alcançar a fama e o dinheiro e a estabilidade social por meio das redes sociais. Então, eu acho muito engraçado uma pessoa que já tem uma boa condição social há muitos anos meio que desmerecer ou trazer de forma cômica a pessoa que está vendendo a própria intimidade na internet na esperança de crescer socialmente. Em muitos momentos eles falam coisas como mas aí você vai compartilhar a sua vida em momentos difíceis. Em algum momento eles perguntam pra Chantal, você já compartilhou coisas que você não queria compartilhar? E aí eles vão falando como se fosse, como se você estivesse se vendendo pras redes sociais e como se fosse um trabalho que envolve uma vulnerabilidade absurda, uma falta de intimidade, enfim. E eu fico pensando, gente, vocês só estão falando isso, esse discurso moral em cima do que é ser influencer e se expor pela esperança de crescer socialmente, porque vocês não têm noção que literalmente todas as profissões as pessoas se colocam em situações chatas,
situações que muitas vezes diminuem a possibilidade de escolha. Enfim, elas estão vendendo a mão de obra delas de qualquer forma. Então, em qualquer outra profissão, mesmo que você não tenha que compartilhar detalhes do seu cotidiano, você está constantemente vendendo a sua força de trabalho e fazendo coisas que você não gostaria de fazer. Então, por que influencer é tão amoral assim? Porque pode parecer meio tosco se você tiver uma perspectiva meio Odete Roitman, né? Tipo, se você tem dinheiro, você ficar falando sobre o seu casamento ou a sua separação na internet é meio tosco. Agora, se é isso que divide você na sua vida ferrada hoje pra, não sei, um futuro tendo condição de pagar uma escola particular pros seus filhos, meio que parece um preço muito baixo se pagar, sabe? Não necessariamente só questão social, né? Mas hoje isso é um caminho que possibilita que artistas também consigam se produzir, né? E mostrar o seu trabalho, porque esse mercado, né, é muito competitivo, é muito de panelinha, então às vezes é muito difícil você, como um artista independente, conseguir colocar o seu trabalho em algum lugar. Então isso acaba também sendo um meio que possibilita que essas pessoas consigam expor o que elas, né, o que elas produzem, o que elas fazem e, enfim, mostrar, olha, sabe, eu sei produzir vídeos assim, olha, eu tenho essas habilidades, né? Então, eu acho que é uma ferramenta que, querendo ou não, é óbvio, vão ter pessoas que vão usar de uma forma tosca, uma forma, às vezes, até criminosa. Mas aí, em qualquer lugar, em qualquer trabalho, você vai ter essas pessoas sem noção e que vão produzir conteúdos e produtos que são terríveis, mas não é a coisa em si que é terrível, é como você vai usar, mas, né? Inclusive, tem um dado momento em que a Chantal fala justamente isso, né? Porque eles estão detonando isso de você falar da sua vida publicamente, na internet e tudo mais. E aí, ela fala uma coisa que eu concordo, né? Que o ambiente da internet é tóxico, mas porque o mundo é tóxico, né? Ela começa a falar isso, só que ela nunca consegue terminar nenhuma frase, porque ela começa a falar, não, o ambiente da internet é tóxico porque o mundo é tóxico, uma coisa nesse sentido, não era exatamente essa frase. E aí a Fernanda já interrompe ela e fala, não, porque é muito pior na internet, porque isso, porque aquilo. E eu fico assim, gente, é muito possível a gente ter esse debate sobre os problemas da internet, como é tudo verdade, isso aí, você pode falar mal dos outros sem mostrar essa cara, as pessoas têm mais coragem de falar coisas absurdas, sim, as pessoas estão com uma dissonância do que é real, do que é online, e babado, verdade. Mas é muito doido também que essa pessoa que nesse podcast tá supostamente sendo a voz da razão em relação aos malefícios da internet, esteja sendo presencialmente, mostrando a cara na frente de diversas câmeras, em um cenário, luz, etc., sendo extremamente rude e não ouvindo o outro. Então é no mínimo irônico, porque você fica pensando, talvez toda essa toxicidade que você veja na internet, que é real, talvez tenha te influenciado um pouco, porque você está tendo um comportamento muito semelhante ao das pessoas na internet, que muitas vezes comentam sem nem terminar de ver o vídeo, ou sem saber o contexto da fala. Sim, e acham tudo isso muito normal, porque eu tô aqui na internet, eu falo o que eu quiser, você expôs sua vida, logo eu posso comentar o que eu quiser. E eu achei não sei, uma falta de tato até, porque, assim, a ideia de você chamar uma pessoa pra ir no seu programa e essa pessoa tá ali pra mostrar a perspectiva dela, mesmo que você não concorde e que você vai levantar um contraponto, que é sempre maravilhoso, porque quando você mostra outro ponto de vista, você convida o outro a entender a sua perspectiva, além de trazer, né, uma síntese, né, vocês vão ter um debate, e desse debate vocês podem gerar alguma construção, uma união, né, dessas duas formas de pensar, enfim. Mas é muito engraçado como a arrogância muitas vezes nos impede de até escutar o outro e de, às vezes, chegar a um resultado que faça sentido para ambos, porque, ao que me parece, em nenhum momento a proposta foi escutar a perspectiva da influencer. E olha que eu nem sou uma pessoa que acompanha a Chantal, sabe? Tipo assim, só que eu achei muito... parece que ela foi convidada apenas para ser descredibilizada. Não parece que foi, de fato, vamos conversar sobre. Parece que foi só, vamos mostrar como que ela é equivocada, e ponto. E ela fala mó bonitinho, né? Tipo assim... Ela tentou. Tadinha, ela tentou falar. Aqueles cortes, assim, não sei se vocês já viram, mas tem um corte que é
Senhor dos Anéis, mas, sei lá, Senhor dos Anéis tem sei lá quantas horas. Mas Senhor dos Anéis, mas só as partes em que tem duas mulheres conversando. Aí fizeram um Reels que tem, tipo, 11 segundos, porque Senhor dos Anéis é tudo homem. E aí eu fico pensando, tipo, podcast, né, deles três, mas só as partes da Chantal. Ia ser tipo, não, então, sabe? Tipo, em nenhum momento ela conseguiu falar. E aí eu fiquei pensando, gente, cara, é muito doideiro, porque a gente tá aqui fazendo isso, né, fazendo podcast, muito porque a gente gosta de hablar. Sim, já abrimos várias coisas da nossa vida. E vamos abrir mais. Vem aí. Vem aí uma coisa muito forte. Mas, e obviamente existe o intuito de, não sei, de fazer isso dar certo. Se der certo, babado. Maravilhoso. E é uma coisa muito normal, né? Tipo, em qualquer coisa que você se propõe a começar, existe um desejo, né? Uma expectativa de progresso. Sem expectativa, a gente nem levanta da cama, né? Sim. Então, é meio engraçado você tá ali com uma pessoa que mudou a vida da própria família por meio da rede social. Tipo, a Chantal nunca foi uma pessoa pobre, mas assim, tem uma condição de vida muito melhor e tudo mais. E aí, essa pessoa lançando uma mensagem, sendo completamente empática e tranquila ali no que ela tá falando, escutando, rindo até em momentos constrangedores, ela simplesmente ser muito destratada, única e exclusivamente porque a forma de viver dela é menos digna ou patética, por A sensação que eu tenho é que eles tiveram só um problema com a palavra influenciador, porque às vezes, por exemplo, a Fernanda chegava e falava assim, não, mas você não é só influencer, você é uma comunicadora, você pode estar amanhã apresentando um programa, só que uma coisa não exclui a outra, tipo assim, você vai continuar sendo influenciador. É óbvio que você vai ser uma comunicadora pra você ser um influenciador. E vice, né? Assim, não tem como uma coisa existir sem a outra. Então pareceu muito uma coisa de um nome que as pessoas não, sei lá, estavam desmerecendo o nome, como se o nome fosse... E por que isso é relevante? Tipo... Que papo merda! Ai, o cara, não, porque eu escrevi um livro. Nossa, eu amo isso. Inclusive, teve uma discussão recentemente no Twitter, porque eu gosto muito de livros, né? E aí tem uma influencer literária que... Não, mas aí eu sigo muita gente desse rolê de influência literária. E aí, livros, café, Tumblr, mas enfim. Aí ela falou muito mal daquele livro da Carla Madeira, Tudo é Rio. E aí ela meio que lançou uma indireta pra um outro influenciador de livro, porque esse cara, ele é muito fã do livro, ele fez o TCC dele sobre o livro. E aí depois ele começou uma discussão, porque ele começou a meio que dar carteirada com o TCC dele, tipo, nossa, gente, inclusive escrevi meu TCC, quem quiser ler, aí postou o TCC dele. E aí, gente, mas virou uma discussão sobre, tipo, influencer e TCC, e você dando carteirada porque escreveu um TCC, e sei lá o que. Ok, tadinho, o garoto, ele foi realmente humilhado no Twitter, sem noção. Mas assim, beleza, ele só meteu essa, eu fiquei pensando, isso garoto de 20 e poucos anos. Agora um cara que escreveu um livro, vir dar essa carteirada, tipo, escrevi esse livro em 2019. Porque o influencer, ele é formado em quê? O empresário é formado em quê? Ser herdeiro? Tipo, não necessariamente... Você pode ser autodidata em várias profissões. Empregada doméstica deixa de ser uma profissão porque ela não necessariamente tem uma formação em ser empregada doméstica? Qual o sentido disso? E qual é o ponto também? Tipo, ele queria que eles tivessem qual formação? Você tá entendendo? Pareceu que a discussão... Tipo, algumas pessoas podem até ter uma formação. A pessoa pode ter feito comunicação social. Ou, sei lá, uma coisa nada a ver, engenharia. E aí, não quero mais. E aí eu fiquei pensando, né? Tipo assim, essas pessoas... eu tive muita dificuldade pra entender qual era o ponto. Porque eu achei que a ideia do podcast era duas perspectivas. Uma de uma pessoa que não acha tão legal postar tantos detalhes da própria vida, apesar de trabalhar com internet, porque tem gente que é assim, né? Tipo, que trabalha com internet, que cria conteúdo e que não fala muito da vida pessoal, né? Então, tipo, às vezes a pessoa que faz conteúdo, não sei, de receita, a pessoa que faz conteúdo em algum nicho específico, de maquiagem, etc., não fala da vida pessoal. Ou evita. E aí, foi meio engraçado, porque eu achei que esse fosse o debate, né? A perspectiva de uma pessoa que fala mais da vida pessoal, junto com... enfim, junto com os demais posts e publicidades, etc. E uma perspectiva de uma pessoa que não faz muito isso. E aí virou, na verdade, um debate de qual palavra era melhor quando a gente está tratando de
pessoas que produzem conteúdo e fazem publicidade. Ah, é blogueiro, é influencer. E eu fiquei pensando, gente, qual era o ponto? Você chamou uma pessoa, ela saiu da própria casa pra sentar aí pra vocês discutirem se é creator ou influencer. Sobre isso ninguém fala. Ainda bem. Segue a gente no Instagram, @ninguém tá falando. Twitter. Não, Twitter não. TikTok. A gente não tem Twitter, gente. Twitter não. Ideia até fazer uns tweets, assim. TikTok, ninguém tá falando. YouTube, se inscrevam, curte, comenta. Spotify também. Dá pra comentar no Spotify. Dá pra comentar no Spotify também. Dá pra dar estrelinhas no... Um beijo pra Emily, que é a nossa comentadora de todos os Verdade, nossos... Cara, Emily, você está em nossos corações. Claro.